Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Neste vídeo aqui, eu irei fazer um vídeo falando sobre essa questão do MGTOW aí, que o pessoal dessa comunidade MGTOW, né, que é muito famosa, ficou muito famosa aí recentemente, nesses anos. E, assim, gente, eu não tenho nada contra MGTOW nem nada disso, tá? Até porque também eu sou gay, eu sou homossexual, no caso, né? Então, eu não tenho muito o que falar sobre essa questão de micto, assim, eu falo assim no sentido de eu não sofro com mulher, entendeu? Hoje em dia, né? Porque eu sou homossexual, então pra mim tanto faz, como tanto fez, né? Os relacionamentos heterossexuais. No entanto, assim, por um outro lado, né? Essa questão da comunidade micto que eles fizeram, que ficou famoso durante esses anos, né? Durante todos esses anos, é uma comunidade de homens que se uniram ali para falar sobre relacionamento, falar mal de mulher, né? Como o pessoal sempre falou, na verdade, os homens sempre falaram mal de mulher, né? Mas eles se uniram ali para falar mal de mulher, basicamente, tá? E falar sobre essas leis misândricas e tal, né? Contra os homens e tal. Então, assim, por um lado, eu acho que é bom essa comunidade aí. Apesar de eu ser homossexual, eu assisti muito vídeo MGTOW, tá, gente? Então, assim, é uma comunidade boa, na verdade, para homens, porque realmente ajuda muitas vezes o cara, né? Parar de ficar sofrendo toda hora por mulher, por relacionamento, entendeu? Ele tem mais objetivos na vida e tal. Então, ajuda, inclusive, né? Eu acredito que até homens a evitar ter o CPF cancelado, entendeu? Ele mesmo se cancelar o CPF, se é que vocês me entendem, entendeu? Então, essa comunidade aí, na verdade, foi uma coisa boa de ter acontecido, porque, querendo ou não, né, sendo empático aí, né, tendo empatia, né, com os homens, né, uma comunidade que traz uma certa empatia com os homens, entendeu? E ajudou bastante gente aí, eu acredito. Muitas coisas ali que eles acabam falando, é uma maneira, muitas coisas que eles acabam falando no Big Talk ali, você observa que são coisas que muitos homens já falaram antigamente, né, basicamente de relacionamento, né, que que o homem sempre mais é o que mais perde no relacionamento e tal. Tem essas coisas assim, né? Enfim, eu não vou entrar em muito detalhe sobre essas questões aí. Que o homem, às vezes, né, os homens é o que mais acaba perdendo no relacionamento, para ter cuidado com as mulheres aí muito safadas, né, que vão se utilizar aí das leis e tal. Mas assim, só quero fazer uma reflexão aqui, gente. E esse vídeo vai mais direcionado também a homens que são mais jovens, tá? É o que acontece. Eu observo hoje na sociedade, né, que tem muitos homens, muitos meninos aí mesmo, né, que eles não têm uma figura paterna na casa deles, né? Eles buscam essa figura paterna na internet, tá? Então, essa questão do MGTOW, né, acaba sendo muitos homens aí, né, principalmente quem é mais novo, né, fica levando esses caras, né, sempre ao pé da letra, entendeu? Como se fosse uma figura paterna mesmo. Repito pra vocês, não tenho nada contra, assim, exatamente com eles, né, a não ser que for muito extremista e tal. Tem muita coisa interessante que eles falam, tá? Sobre a questão de relacionamento, né, mostrar a realidade do que é um relacionamento mesmo, e sobre a questão de amor, né? Que amor não é exatamente, não existe exatamente como a gente pensa. Enfim, tirar essa ilusão da cabeça das pessoas, né? Que elas têm em relação ao amor, por assim dizer, os relacionamentos, né? E falar de uma maneira mais cruel e mais. Não cruel, eu diria, uma maneira mais, por assim dizer, mais pragmática sobre essa questão de relacionamento, né? Mas enfim, ó. Observa que tem muito homem aí, né, que é jovem, que se utiliza dessa comunidade aí, MGTOW, justamente por causa do seguinte, né? Porque não tem uma figura paterna em casa, ou é um cara que tá totalmente perdido na vida, uma, nunca teve uma ajuda realmente psicológica, né? Nunca tiveram empatia com os homens, né? Porque apesar de eu ser gay, né, de eu ser homossexual, gente, né, não é muito diferente não, tá? A sociedade vai te tratar da mesma forma. A sociedade te trata ali como um lixo, entendeu? A vida de homem, tá? Homossexual, hétero, não importa, tá? A vida de homem é, tem menos valor do que a mulher, obviamente, né? Então a gente sofre também muito pela sociedade também, não se enganem, tá? Então assim, mas enfim, ó, o que acontece? Eu quero dizer o seguinte, tá? O seguinte, gente, tome cuidado com esse pessoal aí, MGTOW também, porque tem muita gente que eu acredito, sinceramente, tá? Sendo honesto, tá? Que esses pessoal aí, eles se vitimizam muito e alguns fazem até um personagem, talvez, para poder se lucrar em cima do sofrimento de muitos homens por aí, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Você
em você assistir esses vídeos e aplicar tudo isso na realidade, tá? A vida é sua, tá, gente? Vocês que têm que decidir sobre a sua vida, tá, gente? Não deixe uma pessoa, um terceiro de internet decidir sobre a sua vida, né? Quebra a cara, tenha experiências mesmo, né? E no final, gente, a vida é sua, tá? Você que vai morrer, certo? Você vai morrer sozinho. E, e é isso, tá? Tome suas próprias decisões. Pode ouvir os conselhos deles e tal, né? Conselhos são bons tal. Mas se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça, tá, gente? Só toma muito cuidado com essa questão de lei mesmo, né? Por exemplo, essa lei misândrica aí, né? Obviamente, quando você tiver com uma mulher e tal, você começar a estranhar já alguma coisa, o ideal é você já começar a gravar, tomar muito cuidado com essas questões, né? Pra você não se ferrar depois. Mas enfim. O que eu quero dizer, gente, toma muito cuidado aí, fiquem muito despertos, tá? Com essa questão aí de MGTOW, porque tem muita gente que tá fazendo personagem justamente pra se vitimizar, né? Eles usam esse sofrimento de pessoas que estão muito sozinhas, que são muito solitárias, né? Eu sou homem, por exemplo, eu sou homossexual, mas eu sempre fui muito, muito solitário, tá? Um dos motivos é justamente a minha aparência. Eu sempre fui uma pessoa feia, nunca fui considerado uma pessoa atrativa, realmente, tanto para homem quanto para mulher, tá? E eu sou tímido também, então tem muitas complicações que fez com que eu não, com que eu ficasse sendo uma pessoa excluída na sociedade, tá? Teve culpa minha, obviamente que teve culpa minha também. Eu sempre fui uma pessoa meio que arrogante e insuportável também, não vou dizer isso, tá? Não sou uma pessoa que gosta de ficar adulando os outros também toda hora. Então, obviamente, tem a culpa minha também. Pra piorar, né? Eu tenho uma personalidade também que não se enquadra muito na sociedade, por assim dizer. Entendeu? De ficar adulando as pessoas toda hora e tal. Eu sou muito mais pragmático, tá? Mas enfim, ó. Explicando pra vocês, toma cuidado com esse pessoal que pode estar fazendo um personagem, que pode se estar lucrando em cima de você, da vitimização, tá? E é o seguinte, tá? Eu recomendo uma coisa pra você também, gente. Eu que sou gay, por exemplo, sou homossexual, né? Eu vejo o outro lado também. Muitos homens aí ficam reclamando, se vitimizando, mas esses homens, por exemplo, né? Gente, se você entrar em aplicativo de gay, né? Se você que é heterossexual, pode fazer um teste aí, faça um teste durante um mês, mais ou menos, se passa por gay, você vai observar muita coisa ali que os homens criticam, né? Nas mulheres, mas eles mesmo fazem, por exemplo. Os homens são promíscuos demais também, tá? Os homens são interesseiros pra caramba também, não é uma questão só de mulher, tá? E assim, tem muito cara safado mesmo, querendo te passar golpe também, enfim. O ser humano, no geral, tá, gente? Tão importando um gênero, ele é ruim, tá? Ele vai fazer maldade mesmo e vai fazer crueldade, tá, gente? Então, assim, os MGTOWs, né, eles ficam se vitimizando muito, mas você também tem que prestar atenção, gente. Você tem que olhar dentro de você mesmo. Você é uma pessoa que alguém que realmente gostaria de estar, por exemplo, tá? Às vezes não é só uma questão de aparência, tá? Pode ser outros fatores também. No final, a vida é uma só e você tem que fazer o que você gosta, tá? E você tem que melhorar o máximo que você puder melhorar de você mesmo, tá bom? E então assim, tem muita hipocrisia também nessa questão de MGTOW, tá? Eu recomendo mesmo, tá? Se você é hétero, tenta passar por outro lado, mas eu falo assim, fingindo, né? Faça um perfil aí em alguma rede social gay pra você ver que você vai encontrar muitos homens aí que fazem coisas piores do que as mulheres aí que o pessoal critica, tá? Então assim, o ser humano no geral, ele é como ele é, tá? Então, gente, toma cuidado com isso, de vocês ficarem sendo enganados por isso, por essa questão de MGTOW aí, esse pessoal se vitimizando, que tem muita gente aí que pode ser personagem, tá? A diferença, eu acredito, de homem e mulher é a questão da intensidade, tá, gente? A intensidade das coisas. Realmente, para um homem, né, ele pode até pegar uma mulher, por exemplo, com uma classe social menor, mas a mulher é muito difícil que isso aconteça, entendeu? Então, por exemplo, tá vendo? Tudo uma questão de jogo de interesse, só que a intensidade, a maneira que se manifesta isso é diferente, tá bom, gente? Então, muitos homens às vezes ficam com raiva de mulheres, né? Fica com aquele rage pill que eles falam, né? Mas, gente, você tem que olhar, na verdade, ter um olhar pragmático, um olhar de psicologia, de como a psicologia humana funciona, tá bom? É isso. E aí, esse vídeo é só pra isso. E tenha uma boa noite aí pra vocês.